Glória a Deus. Só um minutinho, queridos. A tecnologia é muito boa, mas às vezes atrapalha. Às vezes atrasa o processo, né? Só um minutinho. Glória a Deus. Como eu estava falando, amados, hoje eu estava ali sentado louvando, me deliciando com... Queria só um pouquinho, se eu pedir ajuda técnica aqui. Tiagão, chega aqui, por favor. Opa. Do Caleb. Tenta tirar e colocar o meu ali. Tenta tirar o meu. Aí que eu vou pegando aqui, que tem amigo falando. Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu estou mais feliz porque eu estou vendo a igreja novamente se reunir. Amados, esse tempo de pandemia, não sei para você, mas para mim foi mais um impulso para eu buscar Deus. Amados, a igreja é igual massa de bolo. Como assim, pastor? Igual massa de bolo? Irmãos, quanto mais bate, mais cresce. A igreja primitiva, queridos, foi uma igreja que ela apanhou muito do governo. Glória a Deus. Queridos, então, a igreja é igual massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. A igreja primitiva, ela apanhou muito na época ali pós-Jesus. Quando Jesus, ele morreu e foi assunto aos céus e deixou os discípulos. Queridos, a perseguição foi muito intensa à igreja. Muito intensa. Várias vezes os apóstolos foram presos e a igreja orando, buscando o Senhor, e um anjo lá milagrosamente tirava-os do cárcere, né? E eles foram açoitados várias vezes. Querido, essa perseguição ela durou até o ano 300 depois de Cristo, onde o Império Romano oficializou a igreja como oficial. Então, acabou a perseguição. Depois do ano 300 depois de Cristo, acabou a perseguição. Consequentemente, irmãos, a igreja cresceu mais. Foi isso? Não. Acabou a perseguição. Consequentemente, a igreja morreu. Entrou as eras escuras da igreja e essa escuridão espiritual sobre a igreja durou 1000 anos, até que John Rose, ele chega e profetiza, ele sendo cravado ele dentro de uma fogueira de fogo, dentro de uma fogueira, sendo queimado,
pela Santa Inquisição, pelo Império Romano, pelos religiosos da época. Ele profetizou que eles estavam matando ele, mais de 100 anos após. Nasceria alguém que eles não conseguiriam matar. 103 anos, se eu não estou enganado, irmãos, nasceu Martinho Lutero, e eles não conseguiram matar. Eles não conseguiram, e a igreja novamente começou a ser perseguida, né, e voltou a crescer. Irmão, tanto no campo político, social, ou como no mundo espiritual, quando a igreja é perseguida, ela cresce. Amados, olha, nós saímos mais vitoriosos. Eu tenho certeza que esses irmãos que estão nos assistindo, vocês que estão aí em suas casas nos assistindo, vocês foram edificados tanto quanto nós. Por um motivo ou outro que você não veio, mas o Espírito Santo tocou em seu coração. A igreja não parou. Eu quero aproveitar a oportunidade de estar até motivando você a estar vindo aos cultos, né? Nós estamos com amplo espaço, né? Tem cadeiras até na outra parede lá, tem cadeiras até no fundo para cá, e os irmãos estão bem afastados, estão juntos ali, eu estou vendo, só os irmãos, né, da mesma família que já estão se relacionando em casa. Então aqui eles juntam as cadeiras, né? Porque já estão relacionando em casa, né? Mas no normal os irmãos estão afastados, né? Então temos ali o álcool gel, todo mundo de máscara, irmãos. Então proporcionando a segurança devida, né? Então você pode vir, queridos, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, a igreja, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. Nós sairemos melhores. Nós sairemos melhores. Queridos, essa pandemia vai contribuir para a igreja crescer em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 3, diz o seguinte. Vou dar um tempo para você abrir, você que está em casa também. Pegue sua Bíblia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto, amados: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, repita, amados, pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Glória a Deus. Queridos, eu quero ressaltar algumas palavrinhas aqui. Essa que eu já pedi para vocês repetirem. Ele era de quê? De pequena estatura. E o fato de ele ser pequena estatura impediu de ele ver Jesus. Ali, amados, ele tinha dois problemas, duas limitações. Primeira era a sua estatura, ele era pequeno. E a outra limitação era que a multidão atrapalhava. Então, uma limitação dele mesmo, interna, vamos dizer assim, e uma limitação externa, que não vinha dele, que era a multidão. E em confronto com essas duas limitações, amados, tinha aqui a vontade de ele ver Jesus. O texto fala assim, ele queria ver Jesus.
Ou melhor, ele queria ver quem era Jesus. Então duas coisas estavam em confronto ali, irmãos. Duas coisas estavam se chocando. Duas coisas não estavam ali se ajustando. Uma era a vontade de ele querer ver Jesus, de ele querer conhecer Jesus. E as outras duas coisas, a limitação dele. Uma dele e outra externa, o seu tamanho e a multidão. Queridos, nós conhecemos o texto. Quem prevaleceu, irmãos? Ele queria conhecer Jesus. Ele conheceu Jesus, sim ou não? Sim. Ele conheceu Jesus, irmãos. Queridos, quantas vezes nós deixamos de romper em fé? Quantas vezes nós desistimos das coisas? Porque nós estamos tomados de limitações. E limitações, às vezes, dentro de nós, limitações nossas, como limitações externas de pessoas ou coisas. Irmãos, mas as limitações, elas jamais podem nos barrar, nos prender. Jamais, irmãos. Você é como Zaqueu, que tem limitações. Irmãos, eu tenho muitas limitações. Eu tenho muitas limitações. Limitações diversas. Limitações que poderiam me atrapalhar na vida espiritual. Limitações que poderiam me atrapalhar nas conquistas da minha vida secular, vida financeira, família, social. Muitas conquistas eu poderia deixar de ter por conta das minhas limitações. Se eu for contar aqui, amados, são diversas. Eu já falei uma vez aqui, mas vou repetir, só para você entender. Eu achava que eu nunca conseguiria passar num vestibular ou num concurso público. Irmãos, eu nunca fiz um vestibular porque estava intrínseco na minha vida, estava dentro de mim a mentalidade negativa, a fé negativa, que eu passaria no vestibular. Por isso eu nunca fiz o vestibular. Na verdade, eu fiz um vestibular uma vez, e eu fui lá fazer a prova num dia, no outro dia, era o restante das provas, eu não fui. Eu lembro que era para contabilidade, né? Bacharel em contabilidade, e eu não me achava capaz para isso. O UNB nem pensar. Numa faculdade privada, eu já tinha essa limitação na minha mente, quanto mais a UNB. E isso, irmãos, mudou quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Mas, queridos, outras limitações, né, que eu tinha, que poderia me impedir de alcançar. E você, irmãos? E você? Zaqueu aqui, amados, ele, com essas limitações que poderia atrapalhá-lo, ele ignorou todas elas. E ele olhou ao seu redor e ele viu algo que poderia compensar aquela limitação, que foi uma árvore. Ele subiu naquela árvore e viu Jesus. Ele olhou para Jesus, conheceu Jesus, Jesus viu o seu esforço e falou para ele assim: olha, Zaqueu, hoje estarei na sua casa. E Jesus foi lá, irmãos, e aquele homem se converteu. E hoje nós estamos contando a história dele aqui, hoje, há mais de 2000 anos depois,
Por quê? Porque ele tomou a decisão de romper as suas limitações e as limitações que a sociedade, as pessoas colocavam sobre ele. Irmãos, no dia que nós nos dobrarmos para as nossas limitações, nós vamos paralisar, nós não vamos alcançar. Deus, ele sempre coloca coisas, alternativas, que compensam as nossas limitações. Deus jamais nos deixará, irmãos, sem rompermos por conta das nossas limitações. Tem um ditado popular que diz: querer não é poder. Quem conhece esse ditado? Querer não é poder. Isso é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Em algumas situações é. Querer não é poder. Quantas coisas nós desejamos no passado e não obtivemos. Mas eu profetizo em nome de Jesus que daqui para frente esse ditado não é mais verdade para nós. Tudo que nós colocarmos como objetivo, amado, se estiver dentro da vontade de Deus, nós vamos alcançar, porque Deus está conosco. O nosso querer, se estiver alinhado com o querer de Deus, esse ditado não vai valer para nós. Nós vamos querer e nós vamos alcançar em nome de Jesus. Quem diz amém aí, amados? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós queremos, amados, uma igreja grande. Nós queremos os nossos familiares convertidos. Nós queremos, amados, uma vida cheia de fé, cheia de unção. Nós vamos alcançar no nome de Jesus. Amém, amados? Por quê? Porque nós não estaremos condicionados às nossas limitações. Nós estamos, amados, condicionados a ficar aqui nesse local, por conta das finanças da igreja. E essa limitação de finanças da igreja, humanamente falando, irmãos, hoje é uma realidade, é uma limitação real. Mas eu declaro em nome de Jesus, que assim como Zaqueu subiu numa árvore, Deus vai colocar, assim como Deus abriu uma alternativa para Zaqueu, que foi aquela árvore, Deus vai abrir uma alternativa para nós, e nós vamos continuar aqui em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé, amém? Amém? Eu queria que você em casa ficasse de pé. Amém, querido? Nós vamos orar nesse sentido. Desde o dia que nós pisamos o pé aqui, amados, tem sido um desafio nos manter aqui nesse lugar. E eu creio que foi Deus que nos deu esse lugar, e nós não vamos sair. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos orar especificamente nesse propósito. Você que está em casa, eu gostaria que você ficasse de pé também. Amém? Nós vamos orar. E Deus vai criar alternativas para nós continuarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, nós estamos vendo a realidade, Senhor, humana, natural, Pai amado, de nos mantermos aqui, é negativa, Pai. Nós não temos condições de nos mantermos aqui. Mas nós, ó Pai amado, nós oramos a Ti, para que o Senhor traga milagre, para que o Senhor traga alternativas, de modo, ó Pai amado, que nós não ficamos, ó Pai, dependendo do Senhor, ou ficamos atrelados a essa limitação financeira, mas que nós vamos transpor essa limitação, assim como Zaqueu, Pai amado, encontrou uma alternativa, Senhor, que o Senhor venha nos dar uma alternativa, e venha fazer o milagre em nome de Jesus Cristo. Pai, nós concordamos, a Tua igreja ora e concorda, Pai, no nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas, amém, querido, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, pode sentar, queridos. O proprietário, ele quer voltar ao aluguel normal,
né? Nós estávamos pagando metade, e isso inviabiliza financeiramente, humanamente falando, a nossa permanência aqui. Mas eu sei que Deus vai trazer uma alternativa, assim como trouxe para Zaqueu, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós cremos assim. Querer, amados, é poder, sim. Fala para o seu irmão mesmo de longe aí, vira para o seu irmão mesmo de longe e fala: querer é poder, sim. Desde que, duas condições, amados, desde que estejamos alinhados com a vontade de Deus. Segunda, que nós venhamos romper as limitações. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, querer é poder, em nome de Jesus, glória a Deus. Podemos até, amados, não alcançarmos alguma coisa, mas se você crer, você vai entender que não foi a vontade de Deus, e você vai ver lá na frente que foi o melhor para você. Mas se você crer, está alinhado com a vontade de Deus, querer é poder, porque a Bíblia fala, amado, que tudo podemos naquele que nos fortalece. A Bíblia fala que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha só, queridos, versículo 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu, ele estava alinhado com a vontade de Deus, e ele tinha um propósito firme. Subiu na árvore e viu Jesus, e muito mais, Jesus foi até a casa dele. Querido, quando nós nos colocamos na posição de nós querermos de todo o coração e darmos passo para isso, de alguma vontade, algum querer que está alinhado com a vontade de Deus, Deus nos dá muito mais. Zaqueu nunca imaginava, amado, que Jesus estaria na casa dele. Ele simplesmente se contentava, amados, em olhar para Jesus de cima da árvore. Mas o fato dele estar alinhado com a vontade de Deus, e o fato, amado, dele não olhar as suas limitações, ele ignorou as suas limitações. Deus deu muito mais para ele, irmão, muito mais. Deus tem muito mais para nós, amados. Deus tem muito mais para você. Deus, ele é infinitamente mais, ele pode nos dar, queridos. Agora, se nós não entendermos o processo, e nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é a nossa parte, aí nós não vamos ver Jesus, aí nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Deus está nos ensinando, queridos, a fazer com que nós venhamos tirar os nossos olhos das nossas limitações, das nossas impossibilidades humanas. Querido, no dia que você considerar as tuas limitações, as tuas negatividades humanas, você está falando que Deus não é poderoso para operar infinitamente mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, amado, ele não está limitado às nossas limitações, irmãos. Deus jamais ele vai estar limitado às nossas limitações. Pelo contrário, Deus até gosta que nós nos deparamos com as nossas limitações, porque quando nós olhamos para um lado, olhamos por outro, e nós não vemos mais condições com as nossas próprias forças, com as nossas forças humanas, aí Deus começa a agir, meu irmão. Quando você fala para Deus: Deus, eu não posso, eu não consigo mais, já tentei de todas as formas. Aí Deus fala para você: meu filho, então observa, que o Papai Celeste vai começar a agir, aleluia, glória a Deus. E aí o milagre começa a acontecer, meu irmão. O milagre começa a acontecer. Deus ama, irmãos.
Deus ama quando nos colocamos na dependência dEle. Deus ama quando nós falamos assim: Senhor, não consigo, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu não posso. Eu não consigo, Senhor. Deus vai estar lá, meu amado. Deus vai estar lá, meu irmão, para fazer você vencer, romper, fazer você ir muito mais além. Deus é especialista em agir quando nós falamos: Senhor, não consigo mais. Deus é especialista, irmãos. Glória a Deus. Isso vem acontecendo no decorrer da história. Isso vem acontecendo no decorrer da história da humanidade, na história bíblica, desde Gênesis. Olha só, com Abraão, irmãos. Um pouco antes, com Noé, Deus fala para Noé assim: Noé, constrói uma arca. Na verdade, constrói um navio, porque para caber aquele tanto de animal, tinha que ser um navio. Constrói um navio. Irmãos, olha só que loucura. Será se Deus falou assim, ou melhor, será se Noé falou assim: Senhor, mas como? Aquelas árvores são tão grossas, como é que eu vou cortar elas? Irmãos, olha a limitação que Noé tinha para fazer aquele navio. Não tinha engenharia naval nenhuma na época, ferramenta, nem serrote. Hoje nós temos serra elétrica, né? Só liga ali, ó, e sai cortando. Ele não tinha nem serrote. Serrote para nós é ultrapassado, né, Zé? Ô Zé, você trabalha com serrote ainda? Ainda em alguma situação, né? Mas normalmente é maquita, né, Zé? Hã? Você imagina como Noé fez aquela arca, irmãos? Dizem que ele construiu, dizem que ele gastou 100 anos para fazer aquela arca. Eu imagino, eu acho que ele pegou uma pedra, afiou pedras e cortou as madeiras com pedra. Eu imagino assim. Limitações não faltavam para Noé, mas ele construiu uma arca, irmãos. Ele construiu um navio. Queridos, olha Abraão. Tanto tempo Deus poderia dar um descendente a Abraão. Tanto tempo. Na sua juventude, Deus poderia dar um descendente a Abraão. Mas Deus veio dar um descendente a Abraão na sua velhice. Sem vitalidade. Ele teve uma descendência numerosa, mais que as estrelas do céu, muito mais do que as areias do mar. E isso foi na sua velhice, sem nenhuma vitalidade. E assim também a sua esposa. Por que isso, irmãos? Porque Deus gosta de romper em meio às nossas limitações, queridos. Nós não devemos, irmãos, quando estivermos, padecendo por alguma coisa, quando a gente olha para um lado, olha para o outro, e nós não vemos solução, não se desespere, meu irmão, porque você chegou no ponto certo de Deus começar a agir. Você chegou no ponto certo de Deus começar a agir na sua vida. José, amados, José primeiro se tornou um escravo. Ele era o queridinho do papai, mas Deus permitiu que ele se tornasse um escravo. E como escravo, o que ele poderia fazer, irmãos? O que ele poderia fazer como escravo? Nada. Ficava ali preso, naquele cárcere, recebendo ordens.
mas com toda essa limitação de escravo, Deus o tornou governador da nação mais poderosa da terra, na época. Então Deus, ele é especialista, irmãos, nisso. Queridos, olha, Moisés, ele tinha toda a fama, e ele tinha, querido, o status de ser príncipe, filho da filha de Faraó. Ele até tentou fazer alguma coisa, mas ele teve que fugir do Egito. Então, quando ele se tornou pastor de ovelha, sem nenhum status social, Deus o chamou e o tornou libertador de todo um povo. E Deus fez com Moisés, irmãos, atravessar 2 milhões de pessoas, aproximadamente, um deserto. Quando ele estava com toda a limitação, sem nenhuma condição social, política, como ele tinha antes. Deus primeiro fez com que ele se tornasse totalmente dependente. A única coisa que Moisés tinha era um cajado, irmãos, para tocar aquelas ovelhas. E Deus fez isso. Davi, amados, era bem franzininho. Davi era tão franzininho, irmãos, que quando Samuel chegou lá, Samuel achava que o rei era os irmãos de Davi. E Deus teve que advertir Samuel: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê externamente, eu vejo o coração. Então Davi era franzininho, ele era limitado também, a aparência, limitado, né, a robustura, a força. Ele era o menor dos seus irmãos, mas Deus agiu na limitação de Davi e o fez o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. E assim, amados, temos muitos outros. Podemos falar de Gideão, que era o menor da sua casa, da sua família. A sua família era a menor das tribos, e a sua tribo era a menor das tribos de Israel. E Deus falou assim: valente, oh aleluia, valente. Eu? Tem certeza? Está falando comigo? Você mesmo, valente, vai nessa força. E ele foi lá, libertou Israel dos midianitas, da opressão dos midianitas. Jesus, irmãos, o próprio Jesus nasceu numa família simples. O profeta Isaías falou assim: olha, nós olhamos nós para ele e nenhuma beleza havíamos em que podíamos nos agradar. O próprio Jesus, irmãos. E os apóstolos, a Bíblia fala que eram homens iletrados. Homens iletrados. Mas Jesus, de uma família simples, se tornou o Salvador do mundo. E os apóstolos iletrados levou o Evangelho para todas as nações, irmãos. E por conta deles estamos aqui hoje, louvando, engrandecido o nome de Jesus. Agora, queridos, todas essas pessoas, elas tiveram um posicionamento firme no propósito que foram chamadas. Todas elas tiveram posicionamento firme. As nossas limitações não podem parar o nosso posicionamento. Amados, nós vamos alcançar ou não alcançar, não é decorrente às nossas limitações, mas sim decorrente ao nosso posicionamento. Zaqueu, ele poderia muito bem ter desistido ali, mas ele viu uma árvore, e ele falou: eu vou subir e vou ver Jesus.
Cada um desses homens, irmãos, nós podemos ver aqui, Noé, amados, começou a cortar a árvore com o que ele tinha, talvez com pedra, né? Abraão, amados, na velhice sim, mas ele foi lá, futuramente pegou o seu filho e sacrificou a Deus, né? José, amados, se manteve em santidade. Moisés, queridos, ele obedeceu, mesmo sendo gago, mesmo com a limitação de ser gago, ele obedeceu. Gideão, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Cada um desses, amados, tiveram posicionamentos firmes. Então as suas limitações se tornaram nada. Porque não é na nossa força, amados, que nós vamos prosseguir, é na força do Senhor. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, 11, irmãos, falou assim: olha, na força do Senhor, fortalecei-vos na força do Senhor. Então, querido, no dia que nós começarmos a lutar com nossas próprias forças, nós somos derrotados. Mas se nós falarmos para Deus: Senhor, eu não consigo com as minhas forças, mas em Ti eu posso todas as coisas, aleluia, glória a Deus, você vai ver as coisas acontecerem na sua vida, meu irmão. Você vai ver o milagre. Não importa a situação, não importa o gênero que você, a situação que você esteja passando, se posicione em Deus e você vai ver o milagre. Amém, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Deus ama usar pessoas com limitações. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque assim se manifesta a glória dele. Aleluia. Assim se manifesta. Fica claro que foi Deus que fez e não nós. Foi Deus que fez e não eu. Essa igreja vai romper. Amém? Você sai em casa, fala assim: amém. Essa igreja vai romper, você aqui também. Apesar de nós, irmãos, essa igreja vai romper. Apesar das nossas limitações, essa igreja vai romper. Aponta para o seu irmão. Se você está sentado com alguém em sua casa, aponta para ele e fala: apesar das tuas limitações, apesar das tuas falhas, essa igreja vai romper. E toda glória é do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Agora, se você não tem limitação, queridos, Deus não vai te usar. Vamos supor que, né, você já é uma pessoa capacitada do seu natural para fazer alguma coisa na obra de Deus. Deus não vai te usar porque você não é limitado, querido. Depende. Se você trouxer a glória para si, Deus não vai te usar. Agora, mesmo não sendo limitado, mesmo você seja capacitado, se você levar a glória para Deus, Deus vai te usar da mesma forma como aquele que tem suas limitações. Por quê? Porque você vai ter a consciência que não é na tua força, mas é na força do Senhor. Tudo que nós formos fazer, mas por mais habilidoso que você seja, você tem que se colocar dependente do Senhor. E aí Deus vai agir na sua vida, meu irmão. Deus vai agir poderosamente na sua vida. E para encerrar, queridos, eu quero te falar uma coisa muito importante. As nossas deficiências, as nossas limitações, elas existem para serem superadas. Amém? Fala para o seu irmão: a sua limitação, a sua deficiência, ela existe para ser superada. Basta apenas, repita para o seu irmão, basta apenas posicionamento
e dependência de Deus. Uma salva de palmas, amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vamos ficar de pé, queridos, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, aleluias. Vamos orar, amém. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, te bendizer. Pai amado, pelo Senhor, Pai amado, está conosco, Pai, nos assistir. Pai amado, mesmo, Senhor, com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações, o Senhor, Pai amado, está nos assistindo, nos fortalecendo, Pai. Pai, nós declaramos a nossa dependência do Senhor em tudo, Pai. Pai amado, por mais simples que seja, Senhor Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor. Queremos, ó Pai amado, mais e mais, ó Pai, nos dependemos de Ti. Pai Santo, em nome de Jesus, e que Teu poder se manifeste através de nós, e que Teu poder se manifeste nessa igreja, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mais uma salva de palmas, amém, querido? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Glória a Deus, queridos. Eu queria estar dando alguns avisos, amém. Quero estar falando das células. As células estão normais, amém. Durante a semana, no sábado, né? Gostaria que você que não está indo numa célula, né, nos procure um dos pastores e se encaixe numa célula em nome de Jesus, amém. Domingo que vem nós estaremos aqui novamente para glorificar e adorar o nome do Senhor, né? Você que está nos assistindo da sua casa, né, dê um like, né, compartilhe esse vídeo, amém. E Deus vai te abençoar. Se essa palavra falou ao seu coração, então compartilhe com outra pessoa, se inscreva no canal, amém, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus, aleluias, né? Não esqueça de apertar o sininho também, né? Isso vai fazer você receber novas notificações, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar encerrando, amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, doce Espírito Santo, te adoramos, te exaltamos, ó Pai amado, por esses momentos que tivemos, ó Pai, na Tua presença, te adorando, te exaltando, te glorificando. Te pedimos, ó Pai amado, que cada dia mais nós sejamos mais dependentes de Ti, nós sejamos mais dependentes do Teu Espírito, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, porque temos a consciência, Senhor, que na nossa própria força, Pai, nós não romperemos, na nossa própria força nós não sairemos do lugar, Pai, em nome de Jesus, como disse Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, Pai, não sairemos desse lugar, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, querido, que Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te dê uma semana de vitória.